Olá, seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No episódio de hoje, vamos continuar falando sobre as histórias reais que basearam American Horror Story, focando inicialmente ainda em Murder House. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, lembre-se, você pode acessar aqui pelo card. No vídeo, abordamos a história do bebê Tadeus, que na vida real tem o nome de bebê de Lindenberg. Se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de clicar aqui embaixo, deixe o seu like também, ou pode deixar uma contribuição em forma de comentário. Desde já, eu lhe agradeço muito. No episódio de número 2 de American Horror Story Murder House, temos a apresentação de um flashback que aconteceu no ano de 1966. Nesse flashback, um serial killer entra em uma casa, rende algumas mulheres, no caso enfermeiras, e assassina uma de cada vez. Entretanto, essa história aconteceu de verdade. O que você não imagina é que essa história é muito pior. Além de apresentar para vocês a história, eu contarei para vocês a história completa de Richard Speck, o serial killer que matou as enfermeiras na cidade de Chicago. Nasceu no ano de 1941 em Mormont, Illinois. Richard perdeu seu pai muito cedo. Era uma criança introspectiva, usava óculos e gostava de passar um tempo consigo mesmo. Entretanto, quando seu pai falece, sua mãe, pouco depois, encontra um novo parceiro. Esta pessoa começa a adicionar um comportamento um pouco mais agressivo à rotina de Richard. Richard passa a conviver com um bêbado dentro de casa que agride a sua mãe e agride a ele mesmo. A criança começa a mudar o seu comportamento, que era introspectivo, para um novo comportamento agressivo. Aos 13 anos, cometeu o seu primeiro delito. Na 8ª série, acabou sendo reprovado. Essa reprovação fez com que ele corresse da escola. E no ano seguinte, ele nunca mais retornou para as aulas que ele deveria ter concluído no ensino médio. Aos 24 anos, Richard Speck já era casado e possuía uma filha. Em uma luta com um comportamento aceitável e um comportamento criminoso, Richard Speck, aos 24 anos, já possuía mais de 41 prisões. Naquele mesmo ano, quando foi preso, ele tatuou no seu braço: "Nascido para elevar o inferno". Em 1965, ele cometeu um delito muito grave. Ele atacou uma senhora com uma faca de mais de 40 centímetros. Após assassinar e estuprar a senhora de 65 anos, Richard Speck fez outra vítima. Uma garçonete de 32 anos que trabalhava na Frank Palace. A sua onda de crimes durou até o dia 19 de abril de 1966, aonde ele cometeu um dos crimes mais hediondos da história da humanidade, inclusive o primeiro crime aleatório do século XX. Naquele dia 19 de abril, Ella May Hopper, uma mulher de 53 anos, passou o dia todo com Richard Speck. Bebendo, conversando, ele a acompanhou até em casa, estuprou, matou e encontrou uma arma, calibre 22. A partir daquele momento, ele partiu para o Southside, onde encontrou o dormitório das enfermeiras do Hospital Comunitário do Sul de Chicago. Quase às 23 horas, ele entrou pela janela e rendeu algumas das vítimas. Primeiro ele encontrou 2 delas, em seguida mais 2, e aos poucos foi reunindo todas, com a arma em punho. As vítimas eram Corazon Amaurão, Malita Gualuro, Valentina Passion, todas com 23 anos, Patrícia Matusek, de 20 anos, Pamela Wickning, de 20 anos, e Nina Joe Schmal, de 24 anos. No meio da carnificina, outras alunas chegaram e também foram abordadas e esfaqueadas ou estranguladas. Pouco mais tarde, Gloria Jean Davy, de 22 anos, chegou e também foi violentada. Só que, diferente das suas amigas, ela foi brutalizada sexualmente. A primeira das vítimas, Corazon Amaurão, aguardou embaixo da cama, naquela noite, até às 6 horas da manhã, horário em que a polícia chegou na porta do dormitório. Quando a polícia a encontrou, ela simplesmente dizia a frase:
elas estão todas mortas. No dia 5 de dezembro de 1991, Richard Speck encontrou seu fim com um infarto fulminante na sua própria cela, na prisão. Entretanto, 5 anos depois saiu um vídeo com um pouco mais de detalhes sobre este crime. No vídeo divulgado, Richard tinha uma aparência completamente diferente do que a que podíamos ver anteriormente. Havia cultivado seios com hormônios contrabandeados ilegalmente, e naquele vídeo em que ele praticava sexo oral em um dos presos, ele foi perguntado sobre o assassinato das enfermeiras. E naquele momento, Richard Speck simplesmente disse: não era a noite delas. No próximo vídeo, que falaremos das histórias reais de American Horror Story Murder House, vamos falar sobre a Dália Negra. Para você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, deixa o seu like. Se você quiser dar um dislike, pode também, mas lembra também de dar um comentário, porque assim você consegue me dar um direcionamento do que eu posso melhorar para você. Porque esse vídeo é feito só para que você venha interagir comigo, para que a gente possa ter um momento interativo, curioso, cheio de informação. Eu sou Cal Oliver e este é o Nerdoterapia. Até a próxima.